Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, como proposta dessa aula de Sociologia desta semana, a gente está continuando a trabalhar esse tema, né? Esse assunto de grande importância para a nossa vida como cidadão brasileiro, a cidadania no Brasil. Se a gente pensar que a cidadania ela está relacionada e atrelada à ideia que cada povo desenvolveu ao longo da história o que cabe de direito ao indivíduo, a partir de critérios de idade, de gênero, etnia, classe social, ocupação, renda, entre outros, tudo isso são conquistas e garantias que ao longo da história os povos conquistaram, né, mediante lutas, né, e reivindicações. E hoje em dia a gente apenas usufrui, né, desses direitos consolidados aí ao longo da nossa história. Então, se a gente pensar que na própria Grécia Antiga só eram considerados cidadãos os homens livres, proprietários de terras e maiores de idade. Eram excluídos da cidadania quem? Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então a cidadania, né, o conceito de cidadania, é como eu tenho falado para vocês em sala, ele é mais amplo, ele abrange essa ideia de direitos para todos, direitos iguais a todos os indivíduos que pertencem à sociedade, sem fazer acepção de ninguém, sem excluir a ninguém, coisa que antigamente era comum se ter essa exclusão, porque nem todos eram considerados cidadãos, logo não podiam participar dos direitos, né, e da própria política da sociedade. E aí a gente aprofundando um pouco esse aspecto da cidadania, a gente vai ver que é resultado de lutas sociais ao longo da nossa própria história. O conceito, então, de cidadania, dentro da perspectiva contemporânea, ou seja, hoje, cidadãos são todos os membros de um Estado, sem acepção, sem separação nenhuma, né? Natos, que nasceram naquele território, ou naturalizados, ou seja, que veio de um outro país e tem dupla nacionalidade, com iguais deveres e também direitos políticos, civis, sociais, incluindo-se nesses os direitos humanos, que é tão importante aí para a humanidade, os econômicos e também os culturais, que é direito aos hábitos e costumes. Ao analisar, então, as suas ausências e presenças, né, dentro da sociedade, percebemos que esse conceito mudou muito ao longo da história. E aí a gente vai ver que isso foi um ganho, né, expressivo para o homem, para o cidadão em sociedade. A Constituição, o Estado e cidadania, eles estão sempre juntos, porque, de certa forma, eles vão se desenvolver ao longo dessas revoluções sociais. Então, vamos pensar um pouco. Os direitos básicos de um cidadão devem ser garantidos por um Estado organizado por uma Constituição. O Estado seria justamente a figura política que representa aquele determinado Estado. A Constituição, ela é um conjunto de leis fundamentais que organizam e regem o funcionamento de um país. Apresenta, então, o aparato jurídico de um Estado. Os elementos constituintes do Estado são território, povo e soberania. Dessa forma, a Constituição cria, então, as leis, né, que são os direitos e deveres de cada cidadão, que regulam e diz o que é proibido, o que é permitido ser feito dentro e internamente na sociedade, que regularão todas as relações sociais e organiza os princípios do governo também, o que ele deve ofertar e garantir ao cidadão, ou seja, a cada um de nós. Essa Carta Magna, né, que estabelece os princípios democráticos nos quais o poder legítimo, por se originar no povo, apoia-se neste, ou seja, se origina do povo e se apoia no próprio povo, porque está seguindo diretamente as necessidades e precariedades desse povo no entorno ou dentro da própria sociedade aí, né? Só reforçando um pouco mais essa ideia da Constituição, esse é o documento que limita o poder dos governantes, que é a ideia da divisão dos poderes. Pensar a sociedade não é pensar um governante que tem plenos poderes nas mãos, mas pensar que existem poderes dentro da sociedade que ambos exercem sua força, sua importância sobre o indivíduo. E quais são esses poderes? São os três grandes poderes influentes em sociedade. O primeiro, o executivo,
né, que se refere à escala do presidente, do prefeito ou do governador, o legislativo, que podemos falar que são os deputados ou os vereadores, aqueles que constroem os projetos de lei, e o judiciário, que são os juízes, né, os magistrados, aqueles que fazem todo o julgamento mediante as leis que existem para punir o cidadão, caso ele, vamos dizer assim, desrespeite alguma lei, alguma norma em sociedade. E o contexto do surgimento da Constituição tem alguns fatores que são muito importantes de ser lembrados. Primeiro, no Brasil, a Constituição mais recente de 1988 foi promulgada no contexto social e político pós-ditadura militar. Então, após a ditadura militar, essa Constituição ela acaba tendo mais força e é criada. Lutas populares na década de 70 foram muito fortes também e estão representadas na Constituição. O final da própria ditadura militar, que foi um marco também dentro da nossa sociedade, uma cicatriz política que nós temos aí e carregamos, né, para sempre, e também a Constituição Cidadã, que foi quando foi criada a nossa Constituição Federal ou Federativa, que leva o nome carinhoso de cidadã. Por quê? Porque atende a todo e qualquer cidadão, sem nenhuma separação ou acepção de pessoa. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar estudando ao longo dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.